Olá, boa tarde a todo mundo. Estamos começando Não Compre Jornais, minta você mesmo, voltando aí de recesso depois de 2 semanas, acho aí, sem o programa. Feliz 2022 a todo o nosso público, todo o público que assiste a Causa Operária TV, todo o público que assiste o Não Compre Jornais, minta você mesmo. 2022 que seja um ano de luta aí e como primeiro programa do ano, né, que a gente vai tratar sobre uma das principais exigências, né, de medidas do que seria um governo dos trabalhadores, que é o confisco da propriedade privada dos meios de comunicação, não só dos meios de produção, mas também dos meios de comunicação, né, do monopólio da imprensa burguesa, o confisco desse monopólio e a transformação da comunicação pública em uma comunicação dos trabalhadores e não dos capitalistas, sendo que o ano de 2022 é um ano aí que a gente vai lutar para que o Lula seja presidente, a fim de colocar no poder um governo dos trabalhadores, né? Queria então já convidar todo mundo que está assistindo o nosso programa a curtir o nosso vídeo, a compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, nas páginas, nos grupos, nas mensagens privadas aí para os seus amigos que quiserem conhecer o nosso canal, quiserem conhecer o nosso programa, podem compartilhar aí o link do programa nas redes sociais. Além disso, inscreva-se também na Causa Operária TV. A gente está quase nos 100 mil inscritos, que seria uma grande marca para o nosso canal, né? E torne-se membro também da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Você já se torna membro do nosso canal, contribuindo financeiramente para que a gente, que é uma imprensa independente, revolucionária, que não recebe dinheiro dos capitalistas e nem do governo, a gente é financiado apenas pelos trabalhadores para que a gente possa crescer, né, e combater aí o monopólio da imprensa golpista, o PIG. Queria informar, inclusive, o pessoal aí que no final do ano o Diário Causa Operária, por exemplo, teve uma audiência enorme. Em novembro a gente bateu o recorde de visitas no nosso site, o recorde histórico de visitas no nosso site. A gente passou de 1 milhão de visitas em um único mês, o mês de novembro, uma grande conquista aí para o Diário Causa Operária. Em dezembro a gente também alcançou ali quase 1 milhão também de visualizações. Daqui para frente a nossa meta vai ser sempre 1 milhão de visualizações todo mês. E a gente tem certeza que o ano de 2022 vai ser um ano que o DCO vai ferver e certamente a COTV também. Então contribua com a nossa imprensa, torne-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Você clicando no botãozinho aqui embaixo do nosso vídeo, seja membro, você pode contribuir com a gente. Pode comentar à vontade aqui também no nosso programa, entra no chat, envia o seu comentário que a gente lê, a gente interage, envia a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, seu comentário. Pode enviar superchat, super sticker também. E obrigado aqui ao Sou Eu e a Monique FC, saudade deles e feliz 2022 para vocês. Obrigado aqui ao Marcel Santos também, dá uma boa noite. Boa noite, Marcel. Vamos ver um vídeo, o primeiro vídeo aí de 5 minutos, que explica um pouco dessa questão, né, dos meios de comunicação, do monopólio dos meios de comunicação e da necessidade de acabar com esse monopólio, né? ZYE 439, Canal 4, São Paulo. Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina. Hora certa, em São Paulo. E agora, a imagem de 22 emissoras para 100 milhões de brasileiros. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal.
não temos legislação sobre o assunto. O Código Brasileiro de Telecomunicações, que finge reger a radiodifusão, é de 1962, ou seja, tem 51 anos. Quando ele foi votado, não havia cadeia nacional de televisão, não havia rede nacional de televisão, não havia TV a cores, não havia transmissão ao vivo, não havia uma série de coisas. Não havia internet. Ou seja, o setor passou por uma mudança extraordinária durante 50 anos, mudou inteiramente, e a nossa legislação é de 50 anos atrás. E como ela é de 50 anos atrás, ela não responde aos problemas atuais. As ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. No mundo inteiro, radiodifusão é regulamentado, ou seja, há regras claras que a sociedade pode acompanhar e fiscalizar para a concessão de um canal de televisão, de um canal de rádio, de uma emissora de rádio, e, ao mesmo tempo, quando eles recebem aquilo, eles recebem por um prazo determinado e, no exercício daquela função, eles devem cumprir uma série de obrigações. Há uma preocupação generalizada no mundo, nas sociedades democráticas, de botar freios que impeçam a monopolização e a oligopolização da mídia. Por quê? Porque se trata de algo crucial para a sociedade. Você sabia que a Constituição Federal Brasileira determina que os canais de rádio e TV deveriam ser divididos de forma equilibrada em 3 sistemas de comunicação diferentes? No sistema público estão os canais sem fins lucrativos. O sistema estatal existe para dar transparência e comunicar o que acontece no governo, no parlamento e no poder judiciário. O sistema privado é composto principalmente por empresas que fazem comunicação com o objetivo de se obter lucro. O problema é que no Brasil esse equilíbrio não acontece. Aqui, praticamente apenas o sistema privado tem espaço para transmitir suas ideias para a sociedade. Valeu a Monique FC, que também mandou um feliz 2022. Sou eu, obrigado aqui pelo super sticker, assim como a Silvia Mirro. Valeu, Silvia. LC29 também, obrigado pelo comentário. Valeu, Silvia, fala que é minha fã e fã da Natália também. Hoje a Natália está descansando, talvez ela esteja assistindo inclusive o programa. Um beijo para a Natália se ela estiver assistindo. Bom, então vocês viram aí, né, que existe muito debate sobre a questão da regulamentação dos meios de comunicação, né? Uma parte da esquerda, na verdade a maioria da esquerda, inclusive o próprio Lula, eles defendem o que chamam de regulação da imprensa, que é, na verdade, o Estado aumentar a legislação e aumentar o controle da sociedade sobre os meios de comunicação sem tirar esse controle das mãos dos atuais donos dos meios de comunicação. Ou seja, sem mexer na questão da propriedade privada desses meios de comunicação. Então, por exemplo, o que acontece na Inglaterra ou nos Estados Unidos é acabar com a propriedade cruzada dos meios de comunicação, que significa que em uma determinada cidade, uma empresa, por exemplo, a Rede Globo, não possa ter, ao mesmo tempo, um canal de televisão, uma estação de rádio e, no caso de jornais, não tem essa questão, são os meios de comunicação eletrônicos, ou seja, televisão e rádio, né? No caso dos jornais, não se fala nisso. Então,
Uma mesma empresa não poderia ter uma emissora de televisão e uma emissora de rádio na mesma cidade, teria que ter só uma das duas coisas. O que, na verdade, não faz muita diferença, né? O que faz a diferença mesmo é a questão da propriedade. Então, a gente tem no Brasil meia dúzia de famílias que controlam 80%, 90% dos meios de comunicação, sejam eles TV, rádio, jornais, revistas ou mesmo sites de notícia na internet, e é nisso daí que a gente precisaria mexer, né? A Rede Globo, por exemplo, ela tem uma concessão pública desde a sua fundação em 1965. A fundação da Rede Globo se deu exatamente um ano após o golpe militar de 64, que foi apoiado, patrocinado pelo Roberto Marinho e pelo jornal O Globo, né? Exatamente um ano depois eles ganharam esse privilégio aí, que é ter uma concessão pública de rádio e televisão, que é a Rede Globo, e a ditadura militar, ela construiu um sistema de telecomunicações para beneficiar principalmente a Rede Globo, fazendo com que a Rede Globo saísse do Rio de Janeiro e fosse para o resto do Brasil, com antenas, com parabólicas, com toda uma infraestrutura, né, de comunicação. Então, o Estado brasileiro, ele dá uma puta de uma força para esses monopólios, né? Por exemplo, o Estado concede todo ano uma verba de milhões de reais para esses principais meios de comunicação, Globo, SBT, Band, Veja, Folha, Estadão, etc. Todo ano eles recebem uma grande verba do Estado que vai em forma de anúncios, né? Ou seja, para você poder transmitir anúncios da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, etc., de órgãos do governo, essas empresas recebem milhões e milhões de reais, né? Isso daí não é dado para outros, por exemplo, na época quando o PT estava no governo, o Lula e a Dilma, eles repassaram também uma parte dessa verba para o que foi chamado de blogs sujos pela imprensa burguesa, que eram os blogs progressistas, né? Depois do golpe, o Temer acabou com isso daí, não repassou mais nada para os blogs progressistas, ou seja, para a imprensa alternativa, e aumentou ainda mais o monopólio dos meios de comunicação da burguesia. Não adianta muito você fazer como na Inglaterra ou nos Estados Unidos, porque qual que é a grande diferença entre a imprensa inglesa, a imprensa americana e a imprensa brasileira? Não existe, né? A imprensa inglesa ela é dominada pela BBC, que ao contrário do que diz o senso comum, não é uma emissora que é controlada pela sociedade, pelo público, é uma emissora do Estado britânico, ela defende os interesses do Estado britânico, ou seja, do imperialismo britânico, com praticamente pura propaganda imperialista, e além disso, por defender os interesses do Estado imperialista britânico, ela defende os interesses dos banqueiros e dos industriais britânicos. E tem também o Guardian, o Daily Mirror, Daily Mail, etc. Esses grandes veículos de comunicação que são controlados aí por grandes capitalistas. Não existe uma democratização dos meios de comunicação no Reino Unido. Quais são os meios de comunicação progressistas que existem no Reino Unido? Quem são os grandes meios de comunicação que pertencem ao Partido Trabalhista, aos sindicatos, aos movimentos sociais? Não existe. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não tem nenhum grande veículo de comunicação que pertence aos sindicatos, aos movimentos sociais, aos partidos políticos de esquerda. Não existe. O que existe é um monopólio da CNN, da CBS, da ABC, do New York Times, do New York Post, do Washington Post, etc., né? E o que a gente conhece aí de veículos de comunicação que são de esquerda nos Estados Unidos são ultra alternativos, são sites na internet, blogs, pequenos canais no YouTube que não tem a audiência que tem uma CNN e o New York Times, né? O Democracy Now!, o Grey Zone, ou alguns outros blogs aí. O que existe são, por exemplo, canais como a RT, que é russa e não é norte-americana, em inglês. A Telesur, que é venezuelana e apoiada por outros governos da América Latina, em inglês, né? Press TV do Irã, em inglês. Agora, um canal de televisão, ou então um veículo de comunicação grande, que seja progressista e controlado minimamente pela sociedade, pelos trabalhadores, não existe.
nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos, nem na França, ou então que seja controlado pelo Estado e que apresente uma política que tenha alguma relação e alguma pressão dos trabalhadores, como é o caso, por exemplo, da Rússia. A RT, né, por ser de um governo nacionalista como o governo do Vladimir Putin, que tem contradições com o imperialismo, que é apoiado, portanto, por uma parcela importante da população, ela tem uma programação progressista. A RT, por exemplo, em espanhol, ela é transmitida em Cuba, ela é transmitida na Venezuela, tudo mais, né? Ou então, no próprio caso da Telesur também, que eu falei. Isso daí não tem nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde que seriam exemplos, né, de regulação dos meios de comunicação para a esquerda brasileira. Então, se o governo Lula chegasse ao poder em 2023, por exemplo, e fizesse essa regulação dos meios de comunicação que é defendida pela esquerda, não ia mudar praticamente nada, né? O que mudaria seria o confisco dos grandes meios de comunicação, ou seja, do monopólio da imprensa burguesa, que é controlada, como eu disse, por meia dúzia de famílias. Seria arrancar a propriedade da Globo dos Marinho e entregar isso daí, dividir entre os sindicatos, entre os movimentos populares. Imagina a Rede Globo, que tem uma audiência enorme de milhões de pessoas todos os dias na televisão pública, na televisão aberta, na televisão paga, nos jornais, Jornal Globo, Extra, etc., na rádio, Rádio Globo, CBN, muito mais, e na internet, vários sites da Globo, fora as outras coisas que não são jornalísticas da Rede Globo, né? Editora Globo, produtora de música e tudo mais. Seria dividir essa propriedade da Rede Globo entre os movimentos populares, os sindicatos, né, e não abolir a Rede Globo, destruir, tirar do ar e... Não, utilizar isso daí, no entanto, sob o controle dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores da Rede Globo, por exemplo, né, e não desses capitalistas, da sociedade. Seria colocar no ar, na TV aberta, muito mais canais. Por que tem poucos canais na TV aberta? Colocar muito mais canais. A gente tem aqui em São Paulo, que é transmitida para a Grande São Paulo, e na internet também para todo o Brasil, a TVT, que é a primeira TV de sindicato do Brasil, né, do Sindicato dos Bancários de São Paulo e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiados à CUT, seria fazer várias espécies de TVTs, só que para o Brasil inteiro. Então teria, por exemplo, a TV 247 na TV aberta, né, para milhões de pessoas. Teria a Causa Operária TV na TV aberta para milhões de pessoas. Teria vários jornais impressos, como a gente tem o jornal Causa Operária, vários jornais aí. Seria muito mais fácil, o governo deveria dar incentivos ali para o, sei lá, Brasil de Fato, jornais aí que tem, jornais da esquerda que são relacionados ao governo Lula, tudo mais, ao PT, para serem disseminados, né? Seria ter ondas de rádio, emissoras de rádio controladas, por exemplo, a rádio USP, que a gente tem aqui em São Paulo, poderia ser muito maior, ter em todo o estado e além disso, ser maior dentro do estado, né? Não numa frequência muito baixa que a gente tem hoje. Rádio da UFRJ, da UFMG, da UFBA, da URGS, rádios universitárias, rádios dos sindicatos, a Rádio CUT ser uma rádio FM, AM, sei lá, a CUT ter uma televisão, né, o MST ter um canal de televisão, ter uma emissora de rádio, o MNLM, a FIST, a FNL, os movimentos populares, os partidos de esquerda também, os partidos que têm base popular, porque os de direita, logicamente, não têm, eles só têm, são partidos artificiais que são controlados pela burguesia. E isso daí seria uma verdadeira democratização dos meios de comunicação. Ou seja, teria que se confiscar a propriedade da Rede Globo, de todo o partido da imprensa golpista, expropriar a propriedade privada dos meios de comunicação para haver uma verdadeira democratização aí, das comunicações no Brasil, né? Essa daí seria a única possibilidade de ter uma verdadeira liberdade de imprensa,
porque o que existe no Brasil hoje não é liberdade de imprensa, né? Existe uma ditadura de meia dúzia de capitalistas sobre a imprensa brasileira, que censura, que não noticia o que interessa para os trabalhadores, que mente, que manipula, que controla as eleições, né, que faz operações aí de propaganda política e de perseguição política contra a esquerda, contra os trabalhadores. Isso daí deveria acabar de uma vez por todas, né? Bom, já que a gente está nesse assunto, vamos ver mais um vídeo, né, que também fala rapidamente aí sobre a questão dos meios de comunicação. Pois é, e vamos mostrar um print aí. A gente fez uma enquete no Twitter, na verdade acabamos fazendo duas enquetes sem querer que saíram, mas as duas tiveram um resultado parecido, né? Justamente com relação a essa questão da eleição com o Lula, né? E o povo não quer nada de Alckmin, né? A gente fez aí a enquete, quem você votaria, quem você escolheria aí para vice do Lula. No total foram 40 votos. Ninguém votou no Alckmin e teve voto aí na Marta Suplicy, mas muito pouco. Quem ficou em segundo foi o Zé Colmeia. O pessoal prefere o Zé Colmeia do que a Marta Suplicy e, obviamente, do que o Geraldo Alckmin. Mas quem ganhou mesmo foi a coxa do Lula. O pessoal prefere a coxa do Lula do que o Geraldo Alckmin como vice do Lula. Para vocês verem, logicamente que isso daí foram seguidores meus no Twitter, mas de qualquer forma, pessoal da esquerda, né, a base do PT aí, não quer ver o Alckmin nem pintado de ouro, nem de vermelho, nem com uma estrela vermelha na testa. Então, e obviamente que com o Alckmin vice, seria muito mais complicado, né, de colocar em prática medidas como essa da democratização dos meios de comunicação, do confisco da Rede Globo. Afinal, o Alckmin é um cara da Rede Globo, né? O Alckmin está tentando ser imposto aí pela burguesia a candidatura do Lula justamente para que o Lula não faça, caso eleito, né? Na verdade, para que ele não seja eleito, para que seja boicotado, né? Tirando qualquer prestígio do Lula com o picolé de chuchu ali do lado dele, a burguesia fazendo uma puta de uma campanha. Mas, né, se ele for eleito, vai estar lá o picolé de chuchu tentando controlar ele como um membro da burguesia, para que ele não confisque os meios de comunicação da burguesia, para que, logicamente, ele não nacionalize o petróleo, nem revogue a reforma trabalhista e as privatizações, como o próprio Lula falou ontem, né? Então, tem que ser um vice popular, tem que ser um vice, sei lá, da CUT, do MST, né, da base do PT, um vice trabalhador, para aplicar essas propostas.
A gente tem... foi feita aí um levantamento pelo Manchetômetro, que é um órgão que pesquisa e estuda a cobertura da imprensa capitalista, da imprensa em geral, né, a respeito de diversos temas. E foi feito um levantamento aí pelo Manchetômetro sobre os principais políticos em 2021 na imprensa. Se a produção puder dar um close aí no gráfico em si, se for fácil, para o pessoal ver melhor, é o seguinte: top 10 dimensões negativas em 2021. São matérias da Folha de São Paulo, do jornal O Globo, do Estado de São Paulo, do Valor Econômico e reportagens ou notas exibidas no Jornal Nacional. Essas aí são as personalidades políticas com mais notícias negativas em 2021 nesses veículos. Percebam que dessas 10 pessoas, 9 são ligados ao governo Bolsonaro, sendo os 4 primeiros os próprios bandidos da família Bolsonaro, além do Augusto Aras, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e Arthur Lira. E a outra pessoa que recebeu aí mais menções negativas nessa lista é a ex-presidenta Dilma Rousseff. O que a Dilma está fazendo aí, cara? Ela foi derrubada da presidência da República por um golpe ilegal em 2016. 5 anos depois, ela não assumiu nenhum cargo público e é atacada, é a 7ª pessoa mais atacada pela imprensa no ano de 2021. O que a gente pode entender desse levantamento? Bom, fica óbvio que a imprensa ela ataca o governo Bolsonaro. No entanto, se a gente for ver a qualidade desses ataques, são ataques muito bem pontuais, em casos mais morais do que factuais. Então, se o Bolsonaro privatiza a Eletrobras, por exemplo, não existe nenhum ataque. Os ataques são contra essas besteiras que o Bolsonaro fala, que na verdade a própria imprensa sabe que não vai dar em nada. E, além disso, de que o outro polo que é atacado pela imprensa golpista é a esquerda ligada ao ex-presidente Lula. Então vocês podem ver que está aí a extrema-direita, que está no governo, por isso também é mais facilmente atacada, e a esquerda mais lulista, né, que é representada aí no caso pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Você não vê nenhum membro da Terceira Via, você não vê nenhum membro da Frente Ampla, você não vê ninguém da direita tradicional, da direita golpista, do PSDB, e você também não vê ninguém da esquerda identitária. Não vê o Guilherme Boulos, você não vê ninguém do PCdoB, né? Você também não vê, por exemplo, alguém da ala direita do PT. Você vê alguém que nesse momento aqui se encontra na esquerda do PT, como é o caso da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então fica muito óbvio que o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, é um membro da Frente Ampla e da Terceira Via que tem como principal objetivo atacar os polos, a extrema-direita e a esquerda relacionada com os trabalhadores para abrir caminho para Centrão, né, para o Centrão, para a Terceira Via, para a Frente Ampla, para essa política de total conciliação, de total colaboração, que é na verdade a política principal da burguesia nesse momento para tentar estabilizar o regime político e impor duras derrotas contra os trabalhadores. Óbvio que isso daí é em benefício do PSDB, da Terceira Via e da Frente Ampla. A imprensa burguesa, e esse gráfico mostra muito bem isso daí, está a serviço, e em 2022 vai estar muito mais a serviço. Vocês vão ver que esses ataques vão aumentar, e no final do ano de 2022, se o Manchetômetro fizer um gráfico igual esse, a gente vai ver entre os primeiros ali, a gente vai aumentar essa lista de 10, vai estar mais equilibrada entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Não vai ter 9 da extrema-direita, vai ter menos, e não vai ter apenas 1 da esquerda.
vai estar ali em primeiro lugar, muito provavelmente, o Lula, em segundo lugar, muito provavelmente, o Bolsonaro e outras pessoas da esquerda e da extrema-direita ali. Se tiver alguém da terceira via, da frente ampla, tudo mais, vai estar um pouco mais para baixo aí no posicionamento, porque em 2022 vai ser uma guerra, né, da imprensa contra os polos, contra o Lula, principalmente. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. O José do Patrocínio Júnior fala: fora TV religiosa, eles detêm o maior controle sobre a vida das pessoas. Cultos, missas é uma farra, mas os candidatos estão lá beijando as mãos sujas desses religiosos. A gente tem, inclusive, se eu não me engano, no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo no YouTube, vocês podem acessar, acho que a gente tem algum vídeo aí que mostra a relação das igrejas, o controle das igrejas de meios de comunicação, né? Várias igrejas aí controlam meios de comunicação, bispos, esses caras aí, esses picaretas aí da igreja evangélica principalmente, mas também tem TVs que são controladas pela igreja católica, né? Como é o caso da Rede Vida, da Canção Nova, tem Gospel TV, que aí é evangélica, a Record, obviamente, a Rede TV, Band, né? São ligadas à igreja e são dominadas também por todos esses picaretas aí que são relacionados com a direita golpista. Obviamente, né, que o confisco do PIG também passa pelo confisco da propriedade religiosa dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são um serviço público, são uma concessão pública. Se o Estado é laico, não pode conceder ali uma televisão aberta para a igreja, por exemplo, né? Se é uma concessão pública. Isso daí deve ser controlado pela sociedade, pelos trabalhadores. E além do mais, esses caras usam isso daí tudo para encher o bolso deles, né? Valeu aqui a Angelina, fala: Lula presidente sem Alckmin. Boa tarde aqui, já boa noite ao Arthur Freitas, valeu pelo comentário. A Nilza Ramos, olá, boa tarde, companheirada, saudações petistas e lulistas do litoral paranaense, Pontal do Paraná, saudações, querida companheira Nilza Ramos, que inaugurou a palavra de ordem Lula sim, Alckmin não, no ato que aconteceu aqui no final do ano em São Paulo. Lista da casa, fala que o SBT está à venda. Tovares Carneiro, abraço companheiro, é nozes. Esse daí é um grande companheiro, Tovares Carneiro, que se encontra em Minsk, na Bielorrússia, lá abraçado com o Lukashenko, deve ter tomado umas vodkas aí no final do ano, né, Tovares, para esquentar o corpo aí abaixo de zero em Minsk. Bom, temos aqui um pouco mais, falando um pouco mais de política, vamos mostrar uma coluna do Guilherme Boulos, que ele é colunista da Folha, né? Todo mundo que assiste a gente aqui sabe disso, porque a gente vem denunciando bastante o Boulos. Ele publicou mais uma coluna na última terça-feira na Folha de São Paulo, que tem como título O Ano em que Poderemos Acabar com o Pesadelo. E o Boulos, ele se refere nessa coluna ao governo Bolsonaro, que foi um pesadelo, um dos mais sombrios, 3 anos sombrios. Só que por que são anos sombrios, segundo Guilherme Boulos, né? Ele fala assim: recapitulemos rapidamente o sofrimento que os brasileiros passaram em 3 anos até agora de governo Bolsonaro. Vejam só o sofrimento dos brasileiros nesses 3 anos. O que é o sofrimento dos brasileiros para o Guilherme Boulos? Golden Shower, Bolsonaro falar em Golden Shower, o Bolsonaro defender o Brilhante Ustra, o Bolsonaro falar que é só fazer cocô dia sim, dia não, o Bolsonaro chamar uma pessoa de pirralha e falar um monte de coisa. Ou seja, vocês, se a produção puder aproximar, está no parágrafo final ali, o Boulos, segundo ele, o pior do Bolsonaro está no que ele falou e não nas políticas que ele levou a cabo nesses 3 anos de governo. Nesse artigo inteiro, o Boulos não cita uma vez a privatização da Eletrobras.
a privatização que está aí para se concretizar dos Correios, a privatização da água, a privatização das refinarias da Petrobras. Ele não cita a reforma administrativa. Ele não cita a destruição do SUS, que permitiu que mais de 600 mil pessoas morressem de coronavírus no Brasil. A destruição do SUS para preparar o terreno para a privatização total do sistema de saúde brasileiro. Ele não cita a violência brutal e fascista da polícia militar. Ele não cita a chacina, o extermínio, o banho de sangue no campo promovido pela polícia, promovido pelos pistoleiros, promovido pelos latifundiários contra os sem terra. Nesses 3 anos de governo Bolsonaro foram os 3 piores anos para os sem terra desde o final da ditadura militar. A LCP, por exemplo, está sendo praticamente exterminada lá em Rondônia. Mas o Boulos acha que o ruim do governo Bolsonaro é o Bolsonaro falar enfia no rabo leite condensado. O Boulos acha que são as palavras que o Bolsonaro fala que fazem do Bolsonaro um cara ruim, e não a privatização, e não a destruição da economia, não a destruição dos direitos trabalhistas, não as mortes causadas pelo sucateamento do SUS, não as mortes causadas pela repressão da polícia, não a chacina no campo, não as chacinas nas favelas. Não é isso. O Boulos não cita nada disso nesse artigo que ele publicou na Folha de São Paulo. Agora, eu pergunto para vocês, por que será que o Boulos não cita isso? O Boulos acha que o Bolsonaro fala é pior do que o Bolsonaro faz. Porque o que o Bolsonaro faz é muito parecido com o que faz a direita golpista. Podemos voltar para mim, produção? O que o Bolsonaro faz, ou seja, a política de repressão e a política econômica do Bolsonaro, são muito parecidas com a política dos golpistas, da direita tradicional, do PSDB, por exemplo. Tanto é que a Rede Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, todos esses aí que se dizem anti-bolsonaristas, eles não denunciam o Bolsonaro por causa das privatizações. Eles não denunciam o Bolsonaro por causa do banho de sangue no campo. E eles não denunciam o Bolsonaro por causa dos massacres da PM. A direita não denuncia o Bolsonaro por causa disso, por causa da política neoliberal do Bolsonaro. Denuncia isso daí que o Boulos está denunciando. Nesse sentido, esse artigo que o Boulos publicou na Folha poderia ter sido escrito por qualquer outro pilantra do Centrão. Poderia ter sido escrito pelo Arthur Lira, até mesmo. Poderia ter sido um editorial aí do Estadão, talvez, esse artigo do Boulos. Não é diferente de nada que a direita golpista fala. A gente liga ao Jornal Nacional e vê ali o William Bonner falando o Bolsonaro, o negacionista. Enquanto isso, o Bolsonaro está privatizando tudo e eles falam que o governo precisou privatizar isso daí porque as contas públicas não sei o quê, aí coloca um especialista defendendo a privatização. E o Boulos não fala absolutamente nada disso. Então, o Boulos, a gente já vem denunciando bastante, ele é um serviçal da terceira via, ele é um serviçal da Frente Ampla, ele é um serviçal da direita golpista. Por isso que ele não denuncia as políticas econômicas do Bolsonaro, porque quando o Bolsonaro sair do governo e se entrar no governo a terceira via, a direita golpista, não vai mudar praticamente nada com relação à política econômica. O que mudar vai ser para pior. Vão privatizar mais, vão aplicar ainda mais ajustes fiscais, né? O ajuste fiscal, lembro aqui de 2016, 2015, 2016, o Boulos, na mesma Folha de São Paulo, denunciando o ajuste fiscal da Dilma Rousseff, vocês não se lembram? Joaquim Levy, a Dilma não é um governo indefensável, vamos sair na rua contra esse governo, porque está aplicando um ajuste fiscal, porque a política econômica da Dilma é contra o povo. O Boulos escreveu colunas na Folha atacando a política econômica da Dilma Rousseff e saiu à rua
contra a Dilma Rousseff. Agora, o Bolsonaro, que tem uma política econômica muito mais agressiva do que a da Dilma Rousseff, muito mais neoliberal do que a da Dilma Rousseff, não é atacado pelo Boulos por causa disso. O Boulos não fala absolutamente nada sobre a política econômica do Bolsonaro, sobre a devastação econômica que o Bolsonaro está promovendo na República Federativa do Brasil. O que ele fala é que o Bolsonaro é feio, é mau, fala palavrão. Esse seria o grande problema do Bolsonaro. Então, a gente precisa lembrar sempre, né? E comparar o Boulos na época do governo Dilma e o Boulos agora. O Boulos com a Dilma é abaixo a política econômica do governo Dilma. O Boulos, no caso do Bolsonaro, a política econômica do governo Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com isso, lavo as minhas mãos, eu vou falar só que ele fala palavrão. Mas por que isso? Justamente porque os aliados do Boulos, a Frente Ampla, a Terceira Via e o PSDB, têm uma política econômica parecida com a do Bolsonaro e ainda pior, e o Boulos não pode falar mal dessa política, afinal os aliados dele, se chegarem ao governo, vão impor uma política ainda pior que a do Bolsonaro. O Boulos não pode se comprometer também, afinal de contas ele quer o apoio da burguesia nas eleições agora de 2022. O Boulos não quer ser candidato ao governo de São Paulo, de repente até a presidência da República, e ele quer ser o candidato com apoio da burguesia, como ele foi com um certo apoio da burguesia em 2020, para a Prefeitura de São Paulo. O Boulos quer apoio da burguesia. Logo, ele não vai atacar o que é o principal, o que é o coração da política da burguesia, que é a política econômica neoliberal. O Boulos é um cachorrinho do imperialismo e da burguesia e comprova isso daí ao lavar as mãos, ao ficar completamente calado sobre a devastação econômica do Brasil causada pela política neoliberal do Bolsonaro, que é a mesma política do PSDB, da Frente Ampla e da Terceira Via, aliados do Guilherme Boulos. E na Folha de São Paulo, o Boulos presta a esse serviço. Deixa eu voltar aqui para os comentários. O Tovarish Carneiro falou que no final do ano tomou umas vodkas sim para esquentar as orelhas. Para esquentar as orelhas, você sabe muito melhor do que eu, Tovarish. Você usa a sua Ushanka com o brasão de armas da União Soviética aqui, que você comprou na loja de souvenirs do Exército Vermelho, e bebe a... não sei qual que é a melhor vodka que tem lá na Bielorrússia, Eristov, sei lá. Se você ainda estiver assistindo, aí também tá tarde, hein, meu? Vai dormir, cara, apesar de que é sexta-feira, né? Então vai lá pro Butekovski tomar a sua vodka. O Rafael S. fala que o SBT foi colocado à venda e a Globo não deve demorar também, aquilo não tem futuro. Inclusive a Rede Globo, ela tá, assim, uma coisa... É conhecido o caso da editora Abril, que edita a revista Veja, que tem que colocar à venda e alugar os seus prédios aí porque tá em falência. A Globo, ela demoliu o prédio da editora Globo, que fica aqui em São Paulo, na Zona Oeste, no Jaguaré, inclusive perto da minha casa. Ela teve que demolir isso daí. Então a Globo realmente tá começando a ficar numa pindaíba, né? Por isso que ela também quer um governo tipo PSDB, porque o Bolsonaro tá meio que fechando um pouquinho a torneirinha, né, pra Globo, que é um PSDB no governo aí para voltar a despejar dinheiro aí para esses corruptos da família Marinho. Valeu aqui a Anisa Ramos denunciando o Guilherme Boulos. O Lista de Casa também volta a falar aqui sobre fala assim, será a venda do SBT ao fundamentalista religioso Valdomiro Santiago? E o Tavarish Carneiro, será que o Valdomiro Santiago vai manter a Praça é Nossa? Essa daí é boa. É boa, né, Ale? Engraçada aqui o Tavarish Carneiro. Luísa Maranhão tá aqui com a gente, valeu aqui pelo comentário. O Tavarish Carneiro fala, tem que manter a promessa que o Silvio Santos fez ao pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Manter a Praça é Nossa. Bom, mais uma coisinha aqui falando do Guilherme Boulos, né? Vocês sabem que tem aí o DCM, né? Esse que foi, assim,
Ele caiu ali na frente do Guilherme Boulos, se ajoelhou e fez assim, né? O Kiko Nogueira e o Pedro Zambarda fizeram assim para o Guilherme Boulos, continuam fazendo, né? Vai saber por quê, né? Por que será que o DCM se entregou desse jeito assim no colo do Guilherme Boulos? O DCM e a Fórum, né? Do Renato Rovai, que não sabe ler. E vem atacando muito o PCO com fake news, né? Fake news e sensacionalismo barato, né? Principalmente o Pedro Zambarda. E a gente encontrou um artigo do Pedro Zambarda que é de 2017, foi postado depois em 2018 também, e é revelador sobre o motivo pelo qual o Pedro Zambarda e o DCM têm atacado tanto o PCO. Vejam o título do artigo do Pedro Zambarda: Guilherme Boulos é o líder da esquerda de hoje, enquanto Lula é passado. Mais claro que isso, vocês estão vendo inclusive na tela, nem precisa desenhar. Muito óbvio, assim, escancarado, que o Pedro Zambarda está atacando tanto o PCO, o Pedro Zambarda e o Kiko Nogueira e toda o DCM de uma maneira geral, né? Porque tá assim com o Boulos, né? Tá assim com o Boulos, isso daí já é coisa antiga, desde 2017, esse artigo é de 2017, reproduzido em 2018, e desde aquela época o Pedro Zambarda já estava rasgando elogios para o Boulos, falando que o Lula é coisa do passado e o líder da esquerda hoje é o Guilherme Boulos. E eis que vem o PCO e aponta o dedo para o Boulos, fala: você é funcionário dos capitalistas, você trabalha no IREE, Instituto que é presidido por um empresário chamado Valfrido Vardi, que tem negócios com o Sérgio Moro, instituto que é parceiro de um think tank norte-americano que é totalmente composto por membros ou ex-membros do governo dos Estados Unidos e que é financiado pelo NED, que é uma fachada da CIA, instituto que tem como alguns de seus principais diretores Sérgio Westphalen Etchegoyen. Quem é o Etchegoyen? É um general bolsonarista que ameaçou dar um golpe militar em 2016 para acabar com a greve dos caminhoneiros, que apoiou o golpe de 2016 do Temer, que recriou o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, órgão de espionagem da Presidência da República, para espionar os movimentos populares, que tem uma família com histórico fascista e aterrorizante, que apoiou o Estado Novo do Getúlio Vargas e apoiou a ditadura militar, não apenas apoiou assim, mas fez parte inclusive do regime, né? E o Sérgio Etchegoyen é um dos principais dirigentes aí do IREE. Outro é o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa do Michel Temer, um cara do PSDB. Foi ministro da Defesa do Temer, ou seja, também é ligado aos militares. E tem também o Leandro Daiello, que foi o chefe da Polícia Federal durante o golpe de 2016. Todos esses caras aí trabalham junto com o Guilherme Boulos. O PCO denunciou isso daí. Uma coisa, o Boulos ele fala: ah, sim, eu recebo do IREE, eu recebo da Folha de São Paulo, afinal de contas, sou um trabalhador comum. Como um trabalhador comum, eu tenho direito de receber pelo que eu faço, receber um salário. Afinal, a gente vive no capitalismo, não é assim? No capitalismo? Não é assim, seu hipócrita, seu cínico, Guilherme Boulos. Não é assim. Porque o trabalhador comum, ele faz isso daí para sobreviver. E ele não se presta a ser um agente político dos seus patrões. Um operário numa fábrica, o cara que é auxiliar de escritório ali, ele não se presta ao papel de atuar politicamente a serviço dos seus patrões. Ele faz ali um serviço técnico, um serviço para ele poder sobreviver e encher a barriga dos filhos todos os dias. Você presta um serviço político. As colunas que você escreve nas Folhas de São Paulo são colunas
políticas que defendem uma determinada política. As palestras e aulas que você dá no IREE são políticas também. E você é um líder político, você é um líder do PSOL, um partido político de esquerda. É o líder do MTST, um movimento social de esquerda. Não tem absolutamente nada a ver com um trabalhador comum. Você presta um serviço político para os golpistas, para os capitalistas e para o imperialismo. Isso daí é inadmissível na esquerda. Bom, o pessoal vem falando e é uma verdade. Nesse sentido, o Guilherme Boulos é um infiltrado dentro da esquerda. Isso daí não tem absolutamente nada a ver com o movimento popular, com o movimento operário, ser pago pela direita para fazer o que a direita manda, para prestar um serviço político à direita e aos capitalistas. E por causa de todas essas denúncias que vemos fazendo aí contra o Guilherme Boulos, o DCM, a revista Fórum, o Pedro Zambarda, que estão no colo do Guilherme Boulos, que por sua vez está no colo ali do tio Sam, né, começaram a atacar o PCO. Eles pelo menos poderiam ser honestos, minimamente honestos, mas o jornalismo deles é totalmente de esgoto, mas eles, se eles são jornalistas de esquerda, se é um portal de esquerda, abre o jogo, A gente abre o jogo aqui, a gente é um partido operário revolucionário, a gente está a serviço da revolução socialista, a gente está a serviço da classe trabalhadora, a gente é contra a burguesia, contra os capitalistas, contra a esquerda pequeno-burguesa, a gente é contra o PSOL, por exemplo, a gente é contra a Frente Ampla. Por isso que a gente faz as nossas denúncias. E as nossas denúncias são embasadas em fatos que a gente comprova, como é o caso dessas denúncias do IREE, e também em argumentos, que a gente argumenta muito bem aqui. Né? A gente explica por que a gente tem essa determinada posição. Agora, o DCM e o Pedro Zambarda não fazem nada disso. Não argumentam contra o PCO, não fazem a batalha de ideias, o que seria uma coisa honesta e educada, mas não fazem isso. E também eles não se baseiam em fatos e não são honestos ali, não falam a quem eles estão defendendo, por que eles atacam o PCO, a quem que eles estão a serviço, né, de quem que eles estão a serviço, não falam absolutamente nada disso, né, um jornalismo totalmente desonesto. Nesse sentido, o jornalismo do DCM é igualzinho ao jornalismo da revista Veja, por exemplo, ou da Gazeta do Povo, da Jovem Pan, do jornal Estado de São Paulo, da Rede Globo. Né? É um jornalismo cínico, mentiroso, que engana os seus leitores, que engana o seu público, a sua audiência, e que está a serviço de interesses escusos, de interesses escondidos. Eles deveriam deixar muito claro os interesses deles. Quem é que banca, né, eles? Quem é que apoia eles? A quem que eles prestam? Por que eles estão fazendo isso? Nós falamos. Agora, eles, como são totalmente desonestos, né, não falam, continuam enganando aí o seu público, mas a gente está desmascarando isso daí. Vamos mostrar de novo, produção, esse último print aí do texto do Pedro Zambarda. É isso daí é por isso que atacam o PCO. Porque é um aliado do Boulos. Entendeu? E por isso que vem começar a inventar um monte de história contra o PCO, ao invés de argumentar com base em ideias, com base em argumentos, com base em fatos, deixando muito claro qual que é o objetivo. Guilherme Boulos é o líder da esquerda de hoje, enquanto Lula é passado, segundo Pedro Zambarda. Como o PCO defende a candidatura do Lula e não o Boulos, pelo contrário, o PCO denuncia o Boulos, aí começa toda essa encheção de saco aqui, mas a gente desmistifica tudo isso daí, né? Bom, o Tovarish Carneiro está falando que ele tem o chapéuzinho sim, tem a Ushanka dele e tem a vodka da Cristal Estatal, muito boa. Quando eu for aí, vamos tomar uma dessa então, hein, Tovarish? E vai dormir daqui a pouco, o programa vai acabar agora, então você já pode ir dormir. Valeu a lista da casa de novo, Rafael S., Luísa Maranhão, querida companheira, enviou aqui um super sticker. Rafael S. fala, o Ratinho está cotado para comprar o SBT e não é piada, a fortuna dele já é próxima do Silvio Santos. Ratinho que inclusive tem um filho, né, no governo ali do Paraná,
Pois é, bolsonarista, apoio ali recebendo uma grana, uma mata, né, do Bolsonaro. A gente defende que tudo isso daí acabe com o confisco do monopólio da imprensa golpista. Bom, a Nilza Ramos fala assim: DCM certamente recebe dinheiro do IRE ou afiliados. Ratinho ficou rico depois que o filho está governador. Obrigado aqui a Angelina Dias, ao Bruno ES também. Ele fala que aquela live de defesa do Boulos no DCM foi toda armada para justificar a saída do Rui e os ataques ao PCO. Lista da Casa fala a verdade. Valeu aqui ao Falando sobre Internet. Obrigado pelo comentário. Fala esse Pedro Zambarda é um babaquinha idiota pra caralho. Bom, obrigado aqui a todo mundo que acompanhou o nosso programa, que assistiu, que comentou, que enviou super sticker, super chat. Torne-se membro da Causa Operária TV, se inscreva também no nosso canal, compartilhe aí o programa, quem não assistiu ao vivo, para o pessoal assistir depois. E amanhã, meio-dia, análise política da semana com Rui Costa Pimenta ao vivo aqui na Causa Operária TV. A gente volta na próxima sexta-feira, 6 da tarde. Até mais. Tchau.